mediunidade e mitos. Existem muitas controvérsias dentro do movimento espírita, dentre elas, que as pessoas têm mediunidade e que é preciso desenvolver. Caso contrário, terão sérios problemas, chegando a confundir a obsessão como sendo faculdade medianímica mediúnica, expondo as pessoas às reuniões de desenvolvimento mediúnico, que acabam desenvolvendo mais ainda um processo obsessivo de que muitas vezes é portador. Acontece com muita frequência a vinda de pais com seus respectivos filhos, crianças, adolescentes, alegando de que ele tem mediunidade, pois está vendo espíritos, está ouvindo os espíritos, que tem presenciado aparições de espíritos. Alguns pais falam assim: eu levei o meu filho ao centro espírita, porque ele está vendo espíritos. E lá eles me disseram que ele tem mediunidade e de que é preciso desenvolver esta mediunidade para que coisas piores não lhe aconteçam. É verdade? Neste caso, o que fazer? Porque ele é tão pequeno e ainda não entende muito bem destas coisas estranhas. Nem eu mesmo sei explicar. Neste caso, qual o procedimento? Isso é verdade? O que me disseram lá no centro espírita? Muito bem. Fui no centro espírita e tirei uma orientação espiritual com respeito à minha filha de 5 anos de idade. Eles disseram que ela é médium e que tem que frequentar as reuniões mediúnicas para desenvolver a sua mediunidade. Eu estou em dúvida. O que eu devo fazer neste caso? Bom, esse tipo de orientação, nunca deveria ter sido dado nos centros espíritas, sem que primeiro eu fizesse um estudo acurado dos fatos na visão espírita. Porque na maioria das vezes poderia acontecer de não tratar-se de fenômenos medianímicos mediúnicos, e sim de uma perturbação orgânica oriunda do processo de desenvolvimento da criança, de origens diversas, essas perturbações orgânicas, conforme o quadro seguinte que nós vamos expor para vocês. Ou processos obsessivos com variados sintomas que poderiam estar acontecendo com a criança. Bom, na fase infantil, existem as chamadas reações adrenérgicas. O que são reações adrenérgicas na fase infantil? São variados sintomas de quê? Doenças congênitas, cólicas, fratulentas, dores, irritações, nervosismos decorrentes da erupção dentária, verminoses, anemia ferropriva, otalgia, quer dizer dor de ouvido, irritabilidade, sono perturbado, pesadelos oriundos de processos às vezes obsessivos, maus tratos pelos pais, abusos sexuais, como por exemplo, pedofilia, obsessões por vingança, tá? Retrognição, quer dizer, lembranças do passado. Então, na fase infantil, é muito comum também encontrarmos a fase da rebeldia. Isso, quando a criança apresenta muita pirraça, né? O chamado TDAH, ou quer dizer, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é justamente aquela problemática que muitas vezes apresenta muitas crianças. Desenvolvimento psicossocial, quer dizer, seja na fase oral, na fase anal, fálica, período da latência e a fase da chamada genitália. Então, esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das percepções extrasensoriais.
Não podemos relacionar esses sintomas psíquicos e orgânicos, o despertar da faculdade medianímica mediúnica, inclusive nas crianças, uma vez que a criança não está hábil à prática mediúnica. Na fase infantil, é muito comum a criança dizer para a mãe que está brincando com outras crianças, com coleguinhas. Para surpresa da mãe, não vê ninguém brincando com o filho. Este fenômeno não é mediunidade, meu amigo. Não passa sequer de percepções extrasensoriais do mundo invisível e de que pertence à faixa etária daquela criança recém-reencarnada. Porque na fase infantil é um espírito recém-reencarnado. Então, as suas funções psíquicas, endócrinas, orgânicas, não estão consolidadas. Então, a criança tem facilidade em perceber a presença de outras crianças. E isso não caracteriza a mediunidade. Isso são percepções que qualquer pessoa pode apresentar em qualquer fase da vida. Não aconselhamos envolvê-las em pretensas reuniões de desenvolvimento mediúnico, de forma alguma, pois o organismo dessas são ainda muito frágeis. As funções endócrinas não estão completamente desenvolvidas. As consequências seriam muito mais graves se assim nós procedêssemos. Fui no Livro dos Médiuns e recorri lá no capítulo 18, no item 221, o seguinte, vai lá a pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Olha a resposta: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, delicados, sofreriam por estas forma grandes abalos psíquicos, orgânicos, e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Não há idade precisa, tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e psíquico, quer dizer, mental, ainda mais do desenvolvimento moral. Tudo dependendo inteiramente desses dois desenvolvimentos, o físico, o psíquico e o moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, adultas. Falo da mediunidade em linhas gerais. Porém, a de efeitos físicos é mais fadigante ainda para o corpo. O da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso uma brincadeira, um brinquedo, um passatempo, o que não seria correto, né? As crianças devem ser trazidas para o centro espírita não para desenvolver a mediunidade, como já vimos aqui, certo? Mas para dentro dos centros espíritas, para as aulas de evangelização da criança, e sim da ambientação da casa espírita, e não para as reuniões mediúnicas. Então, se você recebe essa orientação na casa espírita, meu amigo, esse dirigente está equivocado, está errado, você não pode assim proceder com seu filho, levando ele para as reuniões mediúnicas. Você tem que esperar o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral. Por enquanto, você vai trazer ele para a casa espírita, para as aulas de evangelização da criança, para uma completa ambientação
com o clima, o ambiente dos centros espíritas e aguardar um momento propício para tal. Ouve-se com muita frequência também a vinda de pais com seus filhos adolescentes, a de que ele tem mediunidade, por estar vendo, estar ouvindo os espíritos, até psicografando. Quantas vezes a gente ouve isso? E aí vai lá os dirigentes inescrupulosos, sem embasamento doutrinário, dando orientações fajudas, dizendo que tem que trazê-lo para desenvolvimento da mediunidade. Ora, assim como aconteceu e acontece com as crianças, as chamadas reações adrenérgicas, assim também acontece com os adolescentes, chamadas reações adrenérgicas. Vamos vê-las? Bom, então, na fase da juventude, da adolescência, existem alguns sintomas concomitantes ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Crises psicológicas variadas, crises de caráter e da identidade, da personalidade, crises de autoafirmação, crises sociais, vazio existencial, crises afetivas por parte dos pais ou do namorado, revolta contra os progenitores, que são os pais, traumas infantil, recalcados, baixa na autoestima, liberação de hormônios, e muitos hormônios, inclusive os hormônios sexuais, a escolha sexual, que o adolescente vai fazer a escolha sexual naquele momento da explosão dos hormônios, transição da glândula epífise, ou chamada pineal, depressão muito comum, estados de insônia, crises de labirintites, banzeiras, quer dizer, tonteiras, problemas oftálmicos, quer dizer, problemas visuais, problemas com dente ciso, que é muito comum no adolescente. Então, esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades de percepções extrasensoriais. Parestesias, que é uma espécie de formigamento, picadas, queimaduras, são sensações que acontecem na fase da adolescência. Arrepios, cefalgias, sinusites, vícios de álcool, drogas psicotrópicas, síndromes da abstinência, tá? Repressão dos pais. Por que síndrome da abstinência? Que às vezes o adolescente faz uso de drogas ou de álcool e se suspende de forma brusca, vem a chamada síndrome da abstinência. Repressão dos pais, que é muito comum, desenvolvimento intelectual defasado, dislexia, que é a dificuldade no aprendizado, obsessões por espíritos vingativos, distúrbios orgânicos variados, distúrbios, digamos assim, oftálmicos, quer dizer, de percepções visuais, lipotimias, otorrinos, crises epilépticas, disritmia cerebral, animismo, o chamado TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TPM, que é muito comum nas mulheres, e etc, etc. Esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades das percepções extrasensoriais. A eclosão da faculdade mediúnica do jovem adolescente pode ocorrer concomitantemente com as ocorrências dos sintomas psíquicos e orgânicos e sociais mencionados aqui anteriormente. Esses distúrbios são do desenvolvimento natural da faixa etária do jovem, como processo de desenvolvimento e consolidação hormonal e do psiquismo do mesmo, da adaptação dele ao mercado de trabalho, ao relacionamento interpessoal com o namorado, com os pais, com a família, no trabalho, na escola, na sociedade em geral, etc, etc. Então, esses sintomas não são exclusivos
do desenvolvimento das chamadas percepções extrasensoriais. Então, aí, esses fenômenos que podem acontecer, o bocejo de contínuo, abrir a boca e bocejar, que pode significar a presença, a aproximação de entidades espirituais de baixo nível. Em dados momentos, isso pode acontecer, isso, em derredor do jovem, e causando muitas vezes uma sensação de arrepio, tá? Então, essa numa troca sinergética, aonde a pessoa pode estar segregando e metabolizando os fluidos desses espíritos. Então, pode vir os bocejos, a micção, né, muito contínua, a sudorese abundante, que é o suor, respiração ofegante, palpitação do coração, queda de glicose, etc. Não são exclusivos da mediunidade esses sintomas, mas pode ser encontrados durante o desenvolvimento desse fenômeno mediúnico que pode estar acontecendo concomitantemente com esses sintomas variados do psiquismo, orgânicos, tá? Mas pode acontecer também durante o processo obsessivo, porque o adolescente também pode estar numa fase de um processo obsessivo e esses sintomas surgirem por questões obsessivas. Então, o jovem deve inicialmente ser levado para a casa espírita, para o trabalho, quer dizer, da mocidade espírita, na onde ele vai ter as aulas de evangelização, ensinos da doutrina espírita, tem a música, tem o teatro, isso, tem as dinâmicas de grupo na mocidade, enfim, a ambientação, a casa espírita, tomar um contato inicial com a doutrina espírita, receber as orientações, certo? E não ir diretamente para as reuniões de desenvolvimento mediúnico, tá? E sim participar assiduamente das mocidades, de que é preciso também esse desenvolvimento, essa adaptação, esse tomar conhecimento e se preparar então para, depois de um certo tempo de acompanhamento, nós tirarmos o quê? As conclusões. Se esse jovem portador da faculdade medianímica mediúnica ostensiva, para ser então orientado e a posteriori às futuras reuniões mediúnicas, quando tiver o seu desenvolvimento psíquico, físico, quer dizer, orgânico, moral e intelectual à altura. Até lá, não. Ele não deverá ir para as reuniões mediúnicas de desenvolvimento. Chega até nós também nos centros espíritas pessoas de média e terceira idade, alegando de que ele tem mediunidade, pois ele está vendo, ele está ouvindo os espíritos, muitas vezes psicográfica, falando coisas, dando comunicação verbal, e chega no centro espírita, e lá vai conversar com um dirigente inescrupuloso, sem conhecimento doutrinário, que muitas vezes vai falar para ele uma série de abobrinhas, dizendo que ele tem mediunidade e que tem que desenvolver. Não! Por quê? As reações adrenérgicas também acontecem na fase adulta, mediana, na fase da terceira idade. É muito comum, certo? Sintomas paralelos, sintomas concomitantemente, certo? Lipotimias, vertigens, parestesias, que é justamente uma sensação de uma perda de consciência, formigamentos, picadas, sensações de queimor, de calor no corpo físico, arrepios, não isso? Depressão na terceira idade é muito comum, sinusite, compulsões, compulsões, não isso? Angústias, medo, distúrbios orgânicos, processos obsessivos, vícios do álcool, do cigarro, das drogas psicotrópicas, síndrome de abstinências, porque às vezes usaram álcool,
usaram drogas psicotrópicas, suspenderam de forma brusca, vem as chamadas síndromes da abstinência. Vem as crises de depressão, crises epilépticas, isso, distúrbios nervosos, problemas oftálmicos, que é muito comum, quer dizer, o enfraquecimento, isso, da visão, distúrbio do sistema neurovegetativo, tendo como um suor abundante, certo? Sensação de desconforto, micção muito contínua, certo? Disritmia cerebral, cefalgias, sinusites, problemas ainda com dentes cisos, que às vezes tem pessoas na terceira idade que não extraiu o dente ciso. E o dente ciso pode trazer e pode acarretar uma série de transtornos. Distúrbios orgânicos variados, labirintite, compulsões, traumas recalcados da infância, ver estrelas, ouvir sons estranhos, banzeiras, esclerose múltipla, demência cerebral, mal de Alzheimer, esquizofrenia, histerias, recalques, TPM, pode acontecer ainda. Na terceira idade, mulheres que não tiveram a fase da menopausa muito bem elaborada, ainda continuam na fase da menopausa, não venceram essa etapa e continuam tendo ainda TPM. Ou andropausa, no caso dos homens, processos obsessivos por vingança, insônia, é muito comum a insônia na terceira idade, animismos, bocejo de contínuo, etc, etc. Então, esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das percepções extrasensoriais, inclusive a mediunidade, tá? Agora, querem colocar tudo isso nas costas da formosa e linda faculdade medianímica mediúnica, patrimônio e atributo do espírito imortal, a mediunidade. Porque reações adrenérgicas, isso, inclusive o bocejo contínuo, pode significar, em dados momentos, a presença de espíritos inferiores em derredor da pessoa, certo? Numa troca sinergética, onde a pessoa pode estar o quê? Segregando e metabolizando os fluidos desses espíritos, certo? E ao expelindo através do bocejo contínuo, certo? Da micção continuada, da sudorese abundante, da respiração ofegante, das palpitações do coração, etc, etc. Então, me sinto uma sensação de arrepio, é espírito, não é mediunidade, tem que desenvolver. Mentira! Não é bem assim. Porque existem erupções anímicas, segundo Camilo, no livro Correntezas de Luz, que é da psicografia do Raul Teixeira, onde coloca que as chamadas erupções anímicas podem acontecer em virtude de alguns fatores, tais como encontros ou desencontros que sensibilizaram o médium positiva ou negativamente, discussões, desentendimentos domésticos ou não, que acordam os fluxos do pretérito, aquietados, excitamento emocional em festas, em outras ocasiões em que reminiscências estranhas, certo, de bom ou mau teor, se alojam nos refoulos da consciência e que aguardam uma ocasião propícia para eclodir, ficará na memória. Em dadas circunstâncias, aquilo eclode. Quer dizer, aquilo vem à tona, através de uma série de manifestações chamadas erupções anímicas. A presença de perturbadores espirituais que, ao se mostrarem no bojo do psiquismo, de suas presas, ou pela simples aproximação vibratória, faz denotar velhos processos de ansiedade, de fobias, de angústias que podem se exprimir durante as ocorrências mediúnicas
misturando ao comunicado legitimamente medianímico os conteúdos pujantes ou residuais no âmago do psiquismo do próprio médium, que tem que ser trabalhado, tem que ser elaborado. É a manifestação do próprio espírito do médium, que, aproveitando o momento propício, passa a manifestar como agente da comunicação, constitui uma forma de catarse, retrognição de vidas passadas. Inicialmente funcionam como uma terapia. Então, é como se fosse um esvaziamento do psiquismo do médium, e que vem essas erupções manifestar durante esses momentos de recolhimento, momentos de silêncio, de paz, tranquilidade, do ritmo alfa, em que os supostos médios, numa reunião mediúnica, pode apresentar esse quadro, certo? Dessas chamadas elucubrações, certo? De um psiquismo acarretado, certo? De questões emocionais que ficam ali gravadas e que tem que ser colocada para fora, através de uma série de processos de catarse. Aí, o Raul Teixeira recebe do Camilo uma outra comunicação de suma importância, que fala da fala do animismo. Fala Camilo que o animismo, certo? O espírito, Camilo fala que logo no início do desenvolvimento dos médios, é muito aceito a fala do animismo. Por quê? Ela é útil logo no início, uma vez que permite esvaziar o subconsciente do médium, daquilo que se predispõe ao papel do médium. Então, é como se fosse uma catarse. É a liberação de tudo aquilo que está lá no psiquismo do médium e está incomodando ele, está gerando para ele uma série de síndromes, certo? De fobias, e que tem que ser trabalhado antes de se processar o fenômeno mediúnico. A iniciação mediúnica caberá ao médium a passivar a atividade mental ao máximo. É a passivar mesmo, é buscar a pacificação, permitindo que o desencarnado comunicante se expresse o mais perfeito possível, sem a interferência do médium, sem o médium deturpar, interferir na comunicação do espírito. Quanto mais se opera o abaixamento das tensões psíquicas do médium, mal abre as possibilidades de maior atuação do comunicante, o médium. Então, é preciso que o médium interfere o menos possível. Por isso que ele tem que subtrair de si, certo? Esvaziando o seu psiquismo, para não ter que ter essa fase do animismo prolongadamente. Porque ele vai confundir ao dirigente da reunião se aquilo é do médium ou se é do comunicante. Então, esse apassivamento psíquico, contudo, não se dá sem os necessários exercícios, sem os treinos. Demora quando o médium vai aprendendo a fazer largos períodos de silêncio. E silêncio íntimo, consigo mesmo, que começam por pequenos momentos de tentativa que mostram o esforço do candidato ao intercâmbio para aquietar-se gradativamente as suas agitações. Então, na verdade, essa espécie de esvaziamento da mente, certo, do ego, deixa mais suscetível às impressões do comunicante, deixa mais livre o caminho para o comunicante, o espírito comunicante, manifestar com suas ideias, para que o médium não interfere nas comunicações. Então o animismo, ele é muito útil no início, mas depois tem que ser vencido essa fase do animismo, e o médium tem que estar muito esvaziado do seu psiquismo, deixando que o espírito comunicante age livremente. Aí existe também uma série de outros transtornos que nós não poderíamos aqui
fará deles transtornos obsessivos compulsivos, os chamados TOC, criaturas neuróticas, criaturas esquizofrênicas, exaltadas, neurovegetativas, histéricas, além de seus recalques desde a fase da infância, impulsos enfermiços, complexos, alucinações à guisa de manifestações de espíritos. Então, é muito comum os transtornos obsessivos compulsivos, inclusive no jovem e na média e terceira idade, esses transtornos. Ainda, aqueles que vestem das ideias de espíritos como sendo algo de natureza psíquica, anímica, podendo deformar parte dos pensamentos, parte das ideias, pela maneira de sentir, de pensar de cada um. Há médios anímicos, muitos indisciplinados em suas emoções que não têm um controle delas, além de entotecidos pelo excesso de fantasias que perambulam pela sua mente. Isso, um mundo de imaginações motivado pelas imagens que bailam na sua mente descontrolada, imaginária, quando histéricos, exaltados, neurovegetativos, esquizofrênicos, transferem facilmente para a atividade mediúnica os fatos ou simpatias que mais os impressionam na atual existência, quando não é nas precedentes existências que ficam gravadas na memória do médium. Então, há transferência de personalidades. Quantas vezes a personalidade do médium se transfere para grandes líderes, grandes profetas, santos, escritores, artistas, governadores, ministros e demais personalidades que se destacam no cenário do mundo material, exercem profunda impressão nos médiuns, muito anímicos. O médium, às vezes, quer incorporar a personalidade de tal e qual. Isso. Quantas vezes alguns médiuns, em reuniões mediúnicas, transferem a personalidade, por exemplo, Bezerra de Menezes, e às vezes simulam que está recebendo Bezerra de Menezes. Não! Aquele médium simplesmente transferiu a sua personalidade, colocando no lugar dela a personalidade do Bezerra de Menezes. E ele faz de conta que é Bezerra de Menezes que está manifestando. Mas, na verdade, foi ele quem transferiu a sua atual personalidade na personalidade do Bezerra de Menezes, quando não fala de outros autores espirituais. Isso. Então, ele substitui os seus próprios guias espirituais com os nomes mais em evidência possível, que gravaram na história da humanidade religiosa, até mesmo na própria literatura profana, incorporando, transferindo a ideia de tais e tais espíritos. Verdadeiro mistificação muitas vezes. Através de supostas comunicações mediúnicas do além, as personalidades exaltadas, isso, nos romances de fundo histórico e de grandes vultos da ciência, da filosofia, da arte, da música, da pintura, ainda continuam a se manifestar com insistência em certos trabalhos espiríticos, copiando as mesmas características que há séculos deveriam ter possuído em vida. Quantas vezes está recalcado lá no psiquismo do médium. Ele traz à tona, naquele momento ali, simulando uma comunicação espiritual. Sob tais condições, então, predominam as ideias fixas, os falsos messianismos, autoexaltações, recalques, fobia, síndromes, sublimações enganosas, embora esses médiuns sejam vítimas da sua própria exaltação psíquica, agindo sem má intenção, tornam-se improdutivos e até semeiam prejuízos
por confundirem o sensato com o ridículo, o verdadeiro com o falso. Aí vem as mistificações fraudulentas dentro das reuniões mediúnicas. Isso. Aqui devemos também não esquecermos de salientar o chamado TDI, transtornos dissociativos de identidade, muito comum nos médios, quando recapitulam personalidades de outras existências, lembranças de outras personalidades que pertenceram a outras existências, manifestam outras personalidades vividas em outras regiões que ainda guardam resquícios na memória, que nos momentos de crise sonambúlica relembra com facilidade outras personas e apresenta como tal. Então, muitas vezes, no passado, nós tivemos tal e qual personalidade. E naquele momento da reunião mediúnica, silêncio, recolhimento, música e a indução do dirigente da reunião, isso, instigando, força muitas vezes o médium buscar no seu psiquismo uma personalidade do passado. E esta vem dando todo, quer dizer, uma encenação, isso, dizendo aquilo, dizendo até o próprio nome que lhe pertenceu em outras existências, dando uma manifestação. Isso chama transtorno dissociativo da identidade, porque nós temos em nossa memória a gravação ainda de muitas personalidades que nós já ocupamos no passado, certo? E que pode vir à tona, por que não? Quantas personalidades já vivenciadas em outras existências, basta nos recordar delas aí. Poderíamos aflorá-las em momentos de crise sonambúlicas. Aí fica parecendo que é uma manifestação mediúnica de terceiros, mas no caso em que estamos tratando, é o próprio médium que se manifesta. Ele está só relembrando supostas memórias, personas, fantasias que ele já vivenciou no passado. Existe uma forma de detectar a mediunidade, a capacidade medianímica mediúnica? Não existe nenhum instrumento científico até agora, técnico, e nem sequer um questionário para ser respondido que possa comprovar a mediunidade ou a capacidade medianímica no homem. Não existe. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Não temos ainda. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. Elas se manifestam nas crianças, nos velhos, em homens, em mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência. É experimentar. Experimentar, experimentar, estudar, certo? E ir ao fundo, para depois começar a tirar ilações, para depois começar a tirar deduções, para se chegar a um resultado positivo ou negativo. Então, não há aparelhos aqui entre nós na Terra, por enquanto. Não há questionário, tá? Só existe no mundo espiritual o chamado psicoscópico, sugerido pelo espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? No capítulo 2, quando ele relata que no mundo espiritual existe um instrumento de observação óptica para auscultar as radiações mentais dos médios, nas reuniões mediúnicas, a nível de mundo espiritual, tá? E que mais tarde encontraria na Terra entre os encarnados. Mas até agora, nós não temos notícia desse psicoscópico, certo? Entre nós aqui.
Então, ele é utilizado a nível do mundo espiritual para escutar as vibrações mediúnicas, certo? Dos médiuns co-participantes daquela reunião, das entidades espirituais que estão naquela reunião, isso, de um grupo de médiuns, para ver quais médiuns naquela reunião têm produtividade e quais os que não têm. Então, entre nós não temos ainda como dizer. Agora você chega na casa espírita, meu amigo, o dirigente chega em você e afirma para você que o seu filho, criança, o seu filho adolescente, você já na média ou terceira idade, você tem a mediunidade e que você tem que desenvolver, baseado em quê? Baseado em quê essa afirmação? Em que ele, na primeira conversa, os indícios não são suficientemente comprobatórios para indiciar a faculdade mediúnica. Somente um estudo muito longo, aprofundado, certo? Através de sinais muito patentes, é que nós poderíamos tirar ilações e depois conclusões e depois deduções para afirmar sim ou não. Agora, você vai acreditar nessas orientações fajudas de Araques, que vem enganar, vem dilubriar, vem amedrontar, vem assustar muitas vezes? Meu amigo, não acrediteis em todos os espíritos. Experimentai primeiro a instrução de Deus, nos fala o apóstolo João. Por quê? As pessoas devem ser conduzidas na casa espírita para as reuniões de estudo do Evangelho, reuniões de estudo doutrinários. Então, as pessoas de maior idade, de média idade, o adolescente, deve ser conduzido para os centros espíritas, sim, certo? A fim de participar de atividades doutrinárias, como estudos, trabalhos na área sociais, trabalhos mediúnicos, quando forem comprovados a faculdade ostensiva. Mas até lá, deve ser conduzidos a criança para a evangelização da criança, o jovem para a mocidade, o médio e terceira idade para as reuniões de estudo, de palestras, de passes, certo? Trabalhos sociais da casa espírita. Mas reuniões mediúnicas é só depois de longo tempo de observação, de acompanhamento, e que deveriam ser orientadas e conduzidas para tais reuniões, depois de comprovado a possibilidade da faculdade mediúnica ostensiva. Então, reuniões de estudos do Evangelho, estudos doutrinários, palestras, seminários, trabalhos sociais. Vai fazer campanha do quilo, meu amigo. Vai lá participar das visitas em asilos, hospitais, em creches, em manicômios, né? Vai dar uma assistência social, você faz muito melhor trabalho. Então, as crianças devem ser trazidas sim para o centro espírita, certo? Para o trabalho da evangelização, para a ambientação dos centros espíritas. O jovem ser trazido para a mocidade espírita, sim, concordamos plenamente. Valiosíssimo esse trabalho. Agora, eu fui lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 21, no item 232. Olha o que nos fala os espíritos. Fora eu acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo espiritual. No mundo invisível. Eles povoam o espaço, está por toda parte. Temos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, ou talvez evitando-nos, conforme o atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Então, não precisa ser médium e ter mediunidade para atrair os espíritos, não. Mas não é do que um meio de comunicação a mediunidade.
de acordo com o que dissemos acerca das causas da simpatia ou da antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar o quê? Cercados deles, que tem afinidade com o nosso próprio espírito, conforme este é graduado ou degradado. Quer dizer, espíritos superiores, medianos ou inferiores, de acordo com as nossas condições morais, espirituais. Ainda, no item 232, consideremos-nos agora o estado moral do nosso planeta e nós compreenderemos de que gênero deve ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos seus habitantes, pelas suas preocupações ordinárias, pelos seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos de que preferência se reúne no seio deles. Então, meus irmãos, uma reunião mediúnica, avaliar a frequência espiritual dela depende muito da condição dos médios. Por isso que é a condição dos médios, é a influência do meio, é a influência moral dos médios, é que atrairá bons espíritos ou espíritos de condições inferiores para o seio dessas reuniões, certo? Então depende muito do estado moral desses componentes. Portanto, nós também, presta atenção que Paulo de Tarso nos fala aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço. Então, olha só, Paulo de Tarso aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Em média, temos 3 espíritos para cada um de nós, na crosta terrena. Desde condições morais, espirituais e intelectuais, a nos influenciar mentalmente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Então, em torno de nós vivem uma nuvem de testemunhos. Paulo aos Hebreus. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o tempo todo eles estão nos dirigindo. Então, não precisa ser médio, não precisa ter mediunidade para recebermos a influência destes. Então, é preciso, na casa de espíritos, distinguir as reações adrenérgicas que eu mencionei anteriormente, certo? Das faculdades medianímica mediúnica, que é a mediunidade, e os processos obsessivos dos quais nós vamos tratar dele. Tá? Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Olha só. Primeiro, persistência do espírito em se comunicar bom ou mau grado. Pela escrita, pela audição, pela tipologia, quer dizer, pela batida, né? Etc, etc. Opondo-se que outros espíritos o façam. Então, quer dizer, na obsessão, o obsediado, ele vê, certo? Ele ouve, ele psicografa, ele ouve batidas, certo? Olha só, na obsessão. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas, bizarras. Confiança do médium, os elogios que ele dispensa os espíritos que por ele se comunicam. Oh, meu médium, você está tão bom. Nossa, mãe. E vem os elogios, né? Você é o máximo. Você é um super médium. Continua assim, meu filho. E você vai crescer muito. Cuidado com os elogios. Cuidado. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, muitas vezes, eles afastam as pessoas da gente. Sabe por quê?
Porque a gente que tem discernimento, conhece, às vezes aponta na pessoa um processo obsessivo. O que os obsessores fazem? Afastam os obsediados da gente, que possa estar o quê? Emitindo opiniões de que elas estão obsediadas. Então, afastam de nós. Então, as pessoas afastam da gente que podem estar indiciando de que ela está sendo portador de um processo obsessivo. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Ah, a minha psicografia aqui, ó. E se você faz uma avaliação, essa pessoa, ela briga com você. Ela briga, tá? Necessidade incessante, inoportuno de escrever. Se ela vai passeando lá na praça do santuário, de repente, a entidade obsessiva chega perto de você e fala assim, pare, entra aí naquela sorveteria e pede um papel, uma caneta emprestada que nós vamos psicografar. Você está dormindo, que sono tranquilo, a entidade chega e fala assim, acorda, pega o lápis, a caneta e o papel que nós vamos psicografar. Quer dizer, você vai falar que isso é mediunidade? Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando-o o agir, ou falar ao mau grado. Muitas vezes. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa e o objeto. N perturbações. Telefone toca, não é ninguém. O chuveiro liga sozinho, certo? A lâmpada, o apagador, sinais, ruídos, batidas, o sumiço de objetos dentro de casa, uma série de desordens. Preste bem atenção, meu amigo. Tendo a mediunidade, a sintonia como sendo a base do seu funcionamento, o mesmo se dá com a obsessão, né? Como sendo o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Resumindo, a sintonia constitui lei inderrogável no funcionamento tanto da mediunidade quanto da obsessão. Então, se a sintonia é o mecanismo da obsessão e da mediunidade, então, quando é que nós devemos distinguir um do outro? É até difícil, meu amigo. Isso. Dizer que isso aqui é mediunidade, isso aqui é obsessão, é muito sutil. Então, temos que tomar o máximo de cuidado para não tomar obsessão como sendo mediunidade e tomar mediunidade como sendo obsessão. Aí vai variar demais a avaliação dos dirigentes, que vai ter opiniões diversas. Tome cuidado com quem você busca a sua orientação, tá? Você pode estar sendo enganado, dilubuiado, viu? Tome cuidado. Não vá primeiro aceitando de pronto as orientações que lhe dão na casa espírita, tá? Consulte a outras pessoas, indague outras pessoas que recebeu esta ou aquela orientação na casa espírita, se está correto ou não. Não vai não, viu? Tem muita enganação por aí. Aí fica grande dificuldade em distingui-las, quando uma não é a outra, também. Constitui erro de muitos adeptos da doutrina espírita e que são inescrupulosos a tal ponto de não perceber. Às vezes não é maldade do dirigente, é ignorância. Ele não tem orientação nem para ele. Como é que ele vai dar para você a orientação? Porque a sintonia é o equilíbrio entre dois sistemas potencialmente constituídos. Tá? Está aí dois vasos se comunicando. Aí está o equilíbrio. Aí está a sintonia entre dois sistemas. Porque a sintonia ela é o equilíbrio entre dois ou mais sistemas potencialmente o quê? Constituídos. Tá? Onde os mesmos podem trocar o quê? Energias de forma quantitativa e qualitativa, sem prejuízo para ambos, permitindo que haja uma troca de qualidades. Neste caso, ocorre então a sintonia, a ressonância entre eles. Preste bem atenção nessa frase. Quer dizer que nossas companhias habituais refletem o que nós somos?
nós refletimos nos outros. Nossas companhias habituais refletem o que nós somos. Então, nós nos vemos nos outros, certo? Nós nos vemos nos obsessores, certo? Porque se não houvesse obsediado, não haveria obsessores. Existem obsessores porque nós somos passíveis. Nós cedemos a eles a instalação do processo obsessivo. A culpa da obsessão não é o obsessor, é o obsediado. Quando nós buscarmos nosso equilíbrio elevado, não haverá mais obsessões, não haverá mais obsessores, tá? Pode acontecer que uma pessoa apresentasse um quadro sintomático perturbador, que é a própria obsessão, e não possuir a mediunidade ostensiva para ser desenvolvida, mas restando, neste caso, a educação, ou melhor dizendo, a evangelização da pessoa em si mesma. Por outro lado, uma pessoa pode apresentar sinais de quê? Indício de faculdade medianímica mediúnica, ou mediúnica ostensiva, de forma ostensiva, acompanhado de uma perturbação obsessiva. Então, é a capacidade mediúnica desenvolvida, acompanhado de um processo de obsessão, de perturbação obsessiva, exigindo, neste caso, mais ainda a educação do próprio médium, ou melhor dizendo, a sua evangelização. Porque uma vez que você tem ali o fenômeno, o despertar da faculdade medianímica mediúnica, acompanhado de um processo de perturbação que é a obsessão, então o médium vai ter que buscar muito mais ainda a sua evangelização, a sua educação moral, intelectual, espiritual, para que o processo obsessivo deixe de existir e só resta a faculdade medianímica mediúnica, que seria, no caso, a mediunidade. Porque, nesse caso, se continuasse a capacidade medianímica mediúnica acompanhada pelo processo obsessivo, não seria mediunidade, seria mediunismo. O que é muito comum encontrarmos por aí, mediunismo, certo? Que é essa prática desenfreada, indiscriminada, sem direção, sem conhecimento, sem moral, certo? Fazendo para ver como é que fica, de que se trata de um processo obsessivo por trás. Então, é preciso curar, então, a ferida, que é o processo obsessivo. E o médium, então, estará sob a altura de espíritos medianos superiores. E não será, então, neste caso, mais a obsessão. Então, isso é trabalho constante, renúncia, certo? É um trabalho de redenção, de resignação, é um trabalho na área social, na área moral, espiritual, é estudo constante da doutrina espírita, é um trabalho voltado para a prática do amor, da caridade, é um trabalho de renúncia, tá? Mas pode também acontecer a pessoa apresentar a faculdade medianímica mediúnica ostensiva, sem qualquer sintoma de perturbação espiritual, de obsessão, o que é muito raro neste caso. Não bastará, né, somente o adestramento mediúnico, certo? Da faculdade, mas sim o aprimoramento do médium para um bom aproveitamento da sua faculdade. Então, neste caso, muitas vezes, as reuniões de desenvolvimento da mediunidade, elas são acompanhadas também de quê? Daquele processo em que o médium passa por todo um trabalho de renovação constante, de transformação das suas atitudes, certo? Então, para que haja, então, nele um aprimoramento da sua faculdade, que, além do adestramento pelas reuniões de desenvolvimento, ele passa, então, para esse autoaperfeiçoamento moral, espiritual. Porque, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o item 242, a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade, à veracidade
das comunicações. Então, quer dizer, um médium obsediado, como é que fica o seu trabalho mediúnico? Fica comprometido, fica totalmente inconveniente. A obsessão de qualquer grau sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, em si por um espírito inferior, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita. Não dá para acreditar num médium obsediado. E nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Então, tome cuidado de não estar sendo enganado por comunicações apócrifas, mistificações, imposturas, mentiras que vêm através de médiuns altamente obsediados. Filtra a comunicação, fica somente com a parte boa, o restante você ignora, joga fora. Então, vou repetir, fora acreditar que alguém precisa ser médium para atrair em derredor de si os espíritos do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temos constantemente, incessantemente, em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, evitando-nos, conforme, quer dizer, a afinidade que nós apresentamos, isso, atraímos ou repelimos de acordo com a nossa condição mental, moral, espiritual. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer? Ou estado simples, ou simplesmente anômalo? Está perguntando, a mediunidade é doença? Ou simplesmente um estado anômalo, quer dizer, um estado que não é comum, certo? Que não é normal na tua vida. Anômalo, às vezes, porém não patológico. A média de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então, a mediunidade não é doença. Mediunidade é saúde. Mediunidade é equilíbrio com forças medianas superiores, certo? A obsessão é doença. A obsessão é patologia. A mediunidade, a sua faculdade, pode ser, às vezes, anômala. Porque, às vezes, para você, é uma coisa normal, que não acontece no seu dia a dia. E faz parte da sua vida. Mas não é doença. Nunca foi. Então, mediunidade não é doença. Mediunidade é uma capacidade sadia que lhe permite a comunicação com o mundo invisível. A obsessão é doença, é patologia. Tem que ser tratada como patologia. Mediunidade e ou obsessão. Mediunidade acompanhada de um processo obsessivo. Outras vezes você tem somente a mediunidade e não tem o processo obsessivo. Outras vezes você tem só o processo obsessivo. Quando o paciente apresenta um quadro confuso, pois o mecanismo do fenômeno mediúnico é o mesmo da obsessão, que é a sintonia. Como distinguir? A obsessão é doença e se apresenta sintomas. A mediunidade se apresenta indícios. Então, sintomas, certo? Indícios de doença, tá? Sintomas. Mas também a mediunidade, ela não tem sintomas, ela tem indícios. Porque sintomas implicam doenças. Como a mediunidade não é doença, ela não tem sintomas, ela tem indícios. E como a doença tem indícios de sintomas, certo? Passa a ser então doenças, as obsessões. Então, muitas vezes, uma pessoa apresenta sintomas de processo obsessivo, certo? Outros apresentam indícios de faculdade medianímica mediúnica, ostensivas ou não. Vejamos aí. Como distinguir o processo obsessivo da mediunidade? Na obsessão, uma pessoa pode apresentar sinais ou indícios de faculdade medianímica ostensiva, acompanhada de uma perturbação obsessiva. Neste caso, o médium está doente e precisa de tratamento, pois a obsessão é doença e tem sintomas. Com relação à mediunidade,
É diferente. A pessoa apresenta indícios de faculdade e não sintomas. Neste caso, não há perturbação, não existe constrangimento. E não se trata de doença, e sim de benefícios do alto. São benesses. Tá? Aí vai depender do dirigente da reunião. Porque, bom, o conceito de médium, segundo o Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Isso quer dizer, todavia, usualmente essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, quando ele colocou médios mais ou menos, quer dizer, os mais são os médios ostensivos, aquele que tem a predisposição anímica mediúnica para o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. O menos são aqueles que não têm a possibilidade da comunicabilidade, mas que possuem o quê? A percepção extrasensorial, ver, ouvir, mas que não necessariamente se faz o uso dessas faculdades para o intercâmbio espiritual. Aí a pergunta vai: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, temos que perceber esse lance aí, dessa influenciação. A mediunidade é coisa santa, é coisa que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, do item 10. A mediunidade é uma das mais belas oportunidades de serviço ao próximo. É através dela que nós podemos realmente desenvolver a nossa capacidade da caridade, do amor ao próximo. Deveríamos frequentar as reuniões de estudos doutrinários evangélicos, independentemente de sermos dotados ou não das faculdades mediúnicas, ou de processos obsessivos, para estudarmos o Evangelho de Jesus, a fim de melhorarmos espiritualmente. Em se tratando de indícios de capacidade medianímica mediúnica, de forma ostensiva, bastará buscar na casa espírita a orientação doutrinária, evangélica, aprimorando pela educação do médium, dentro dos padrões do Evangelho, trabalho da caridade, inclusive o trabalho social, a beneficência seguida da benevolência, estudando a doutrina espírita na sua integralidade. Em suma, estudando a doutrina na sua totalidade. O médium tem que conhecer. Aí vem a pergunta: educação da mediunidade ou do médium? É orientar as aptidões do médium, aprimoramento moral, aperfeiçoar as faculdades da direção retilínea. É a educação do médium e não da mediunidade. Não se educa a mediunidade, porque a mediunidade é um meio, ela não é subjetivo, certo? O subjetivo aqui é o médium. Então, educação implica o sujeito, e não o meio pelo qual o sujeito dá comunicabilidade e se comunica. Se ampliarmos a faculdade de alguém sem antes educá-lo, podemos causar-lhe um mal em vez de um bem. O mais importante
quer desenvolver a mediunidade é educar o médium. O mais importante não é desenvolver a faculdade, é a educação do médium. Porque uma das principais finalidades da mediunidade é justamente o aprimoramento, é o progresso espiritual, moral, intelectual do médium. É sua evolução espiritual. Essa é a principal finalidade. Porque o objetivo da mediunidade é a comunicabilidade. É o intercâmbio com o mundo extracorpóreo, o mundo espiritual. E, no entanto, a sua finalidade é o aprimoramento do homem, dos homens. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Livro dos Médiuns, capítulo 3, no item 19. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, é para ela que nós devemos voltar a atenção, estudando, descobrindo a sua origem, a sua natureza, a sua destinação. É isso que devemos fazer pelo processo da educação do espírito. Porque o fenômeno ele é uma consequência. Ele virá, consequentemente, dessa relação da influenciação dos espíritos para com os homens. Independe da condição moral, independe do aperfeiçoamento, certo? Mas o que fazer com a faculdade, a mediunidade, dependerá sim da elevação moral do médium, dentro dos padrões do Evangelho de Jesus. Sendo a doutrina espírita uma proposta puramente pedagógica, constitui a sua principal finalidade, o progresso espiritual do homem e de toda a humanidade. Esta é a finalidade. Bom, com relação a tudo que nós falamos até então, vamos ver com vocês agora a questão dos tratamentos. Quais são os tratamentos que devemos buscar para trabalharmos otimizando e justamente erradicando a problemática que nós encontramos, os distúrbios orgânicos, as reações adrenérgicas, o processo obsessivo e a faculdade medianímica, mediúnica, acompanhada do processo obsessivo. Vamos ver. Então, vamos ver com vocês, tá? Esses aspectos muito importantes que nós estamos falando aqui, né? Além das perturbações orgânicas, oriundo de vários fatores que eclode, tanto na infância, na criança, quanto no adolescente, tá? E no idoso, na média idade, ou na terceira idade, que é muito comum, tá? Tanto o processo obsessivo também, tá? Seja na criança, no adolescente, na média e na terceira idade, quer dizer, no idoso, tá? Em se tratando também de indícios de faculdade medianímica, mediúnica, de forma ostensiva e acompanhada de processo obsessivo, também temos que ter o tratamento. Em se tratando de indícios de capacidade medianímica, mediúnica, de forma ostensiva, o que nós podemos chamar de mediunidade, devemos também buscarmos o quê? A educação. Devemos buscar o aprimoramento do médium. É nesses 4 aspectos que vamos buscar com vocês os tratamentos possíveis. Tá? Então estará na fase infantil, ou isso, na adolescência e na média ou na terceira idade, que é no caso do idoso. Em se tratando de reações adrenérgicas, oriundo também de outros fatores orgânicos e psicológicos, tanto nas crianças quanto nos adolescentes e nos adultos, a primeira coisa é buscar um médico especialista, de preferência. Buscar o psiquiatra,
o psicólogo, no caso, o psicoterapeuta, tá? Enfim, buscar os recursos da medicina da terra. Concomitantemente, você poderá recorrer, sim, ao acompanhamento pela casa espírita, recebendo ali orientações, assistindo palestras, seminários, cursos, recebendo os passes magnéticos, a água fluidificada. Enfim, primeiro você busca aquilo que trata do corpo, porque a função dos espíritos é não curar o corpo. A função do corpo de ser curado é dos médicos da terra. Os espíritos nos auxiliam a nível de perispírito, a nível de espírito para espírito e perispírito, o que vai retratar no físico. Mas o corpo físico é o médico, é o psiquiatra, é o psicólogo, é o psicoterapeuta. Bom, no processo da obsessão, tá? Tratamentos da obsessão. Em se tratando de sintomas da obsessão, o paciente deverá submeter um acompanhamento e orientação doutrinária e evangélica na casa espírita, frequentando as reuniões de estudos, certo? Estudos doutrinários, estudo do evangelho, receber os passes magnéticos, fazendo a sua renovação constante, novas atitudes, comportamentos e pensamentos renovados, a fim de conseguir o seu equilíbrio moral e espiritual. Então vejam vocês que no caso da obsessão, nós temos que buscar o quê? A autodesobsessão. É o ato de promover a própria cura, certo? A obsessão é uma autodesobsessão. Ninguém consegue desobsediar ninguém. É o próprio obsediado que vai mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, seus atos, suas ações, mudando. Através de quê? Da redenção. Redimir é você aceitar a condição pelo qual você é causa e objeto ao mesmo instante. Mas buscar, além de tudo, a própria resignação. É isso que é importante. Buscar o evangeloterapia. É o estudo, é a vivência do evangelho de Jesus. É o único tratamento definitivo, é você submeter aos padrões do evangelho, renovando os pensamentos, as atitudes, os sentimentos, as ações. Aí você estará curando a própria alma, que vai retratar no corpo físico na forma de quê? De saúde. Perguntou no Livro dos Espíritos, questão 479, a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Olha só que coisa interessante. Deus assiste os que obram e não os que se limitam a pedir. Então, oração é atitude, oração não é reza, não é recitação, oração não é blá blá blá, oração é você agir no bem. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é muito importante a gente voltar para dentro da gente e fazer um estudo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas ações, nossos comportamentos, a fim de nós podermos trabalhar pelo efeito, remontarmos a causa que está em nós mesmos. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ociosas, iciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Pergunta 660A. O essencial não é orar muito, mas orar bem,
orar certo, orar correto, e não ficar no blá blá blá, onde o coração não participa dos lábios, que pronuncia a bela recitação. Essas pessoas supõem que tudo, o mérito está na longura da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, se você busca a cura e continua nos defeitos de então, de ontem, você persiste nos erros, persiste no sofrimento, nas dores. Então, é preciso, acima de tudo, a corrigenda. O que levou você ao processo obsessivo tem que ser erradicado. Na raiz, o mal. Então, é preciso não fechar os olhos aos próprios defeitos e querer que receba passes na casa espírita e que vai para as reuniões mediúnicas de desobsessão e vai se ver livre da obsessão, porque não vai. Tem que trabalhar a causa que levou você ao processo obsessivo. Se é o álcool, se é o cigarro, se é a droga, se é a maledicência, né? Se é a imperfeição moral, pelos efeitos você remonta a causa. Aí você elimina o processo obsessivo. Porque o problema da obsessão não é os obsessores, é o obsediado. Porque o dia que não houver obsediados, não haverá obsessores. Porque são os obsessores que provocam, certo? Os obsediados solicitam, os atraem com seus pensamentos em derredor de si. Faz da prece uma ocupação, um emprego de tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira como se aplica o remédio. Tá? Então, é muito importante buscarmos realmente o remédio definitivo, permanente, e não esse alternativo. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Os nossos pensamentos. Porque ele expressa os nossos sentimentos, nossos desejos. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem nós oramos. Os bons espíritos. Nós o atraímos em derredor de nós, que eles virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem, né, para o nosso corpo, a alma. Mas ainda aqui é a prece do coração, é do sentimento e não dos lábios, da recitação, da poesia. Então, é a prece do coração, do sentimento, é tudo. A dos lábios, nada vale. É vago, é vazio, não tem uma ressonância com os nossos sentimentos. Bom, buscarmos também na casa espírita o passe espírita, através da imposição das mãos, em que os médios colocam sobre nós os pacientes, com o auxílio da espiritualidade benfeitora, o médio vai realmente magnetizar o paciente, aspergindo sobre ele fluidos salutares, fluidos que vão ajudar na sua regeneração do corpo físico, das suas forças vitais, até mesmo do seu próprio psiquismo. Então, o passe semi-espiritual é aquele excelente tratamento que se dá lá na casa espírita. Ele é um recurso paliativo, ele não cura, ele atenua os efeitos. Se você não trabalhar a causa, o passe não vai suprimir, não vai. É preciso que favorecer o paciente na sua recuperação, levar o paciente à atitude da sua própria renovação. Então a cura está no próprio paciente. A cura não está nas mãos dos médios e nem do auxiliar espiritual dos médios. Embora não resolve a problemática, mas pelo menos atenua os efeitos da ação dos espíritos trevosos, que vai aspergir fluidos negativos perniciosos sobre o paciente. E através do passe, você pode fazer uma troca, certo? Fluídica, eliminando esse fluido grosseiro,
dos espíritos inferiores e aspergindo um fluido salutar sobre o paciente. E este reterá esse fluido salutar, livrando ele de fluidos perniciosos dos obsessores, vingativos, na maioria das vezes. Então, o mais importante é a renovação das atitudes, diariamente, o tempo todo. Em se tratando de indícios da capacidade medianímica, mediúnica, de forma ostensiva, acompanhada de quê? De processo obsessivo, o que nós chamamos de mediunismo. Mediunismo é a prática indiscriminada da mediunidade, quer dizer, da capacidade medianímica mediúnica, é a prática da capacidade medianímica mediúnica sem determinação, sem direção retilínea, sem conhecimento de causa, sem renovação do próprio médium pelos padrões do Evangelho de Jesus, torna-se uma prática indiscriminada, chamada mediunismo. Aí, em se tratando também de indícios de capacidade medianímica, mediúnica, de forma ostensiva, equilibrada do médium, nós chamamos de mediunidade. Que mediunidade é qualidade de médium. Enquanto o mediunismo é tudo aquilo que é oriundo dos médios, mas de forma indiscriminada, sem condição moral, sem o médium estar renovado pelo Evangelho, sem conhecimento de causa, sem direção retilínea. E a mediunidade é a qualidade, é o médium renovado nas suas atitudes dentro do Evangelho de Jesus. Por isso que, em essas duas situações, certo, a gente temos que buscar a educação mediúnica. É a orientação das aptidões do médium, aprimoramento moral do médium, aperfeiçoar as faculdades, dar direção retilínea. É a educação do médium e não da mediunidade. Mediunidade é meio. O médium é sujeito. Então, educação quer dizer exdútere, tirar de dentro para fora. E se tira, é do espírito, é da alma, que é o médium. Então, educação mediúnica é você trabalhar a educação do médium, aprimorando a sua capacidade medianímica, mediúnica. Se ampliarmos, então, as faculdades de alguém, sem antes de educá-lo, o portador da faculdade, podemos causar um mal em vez de um bem. O mais importante que é desenvolver a mediunidade, quer dizer, a capacidade medianímica mediúnica, na condição de mediunismo, ou da própria faculdade à mediunidade, é educar o médium, o mais importante. Pois o objetivo dela é a evolução do médium, como já coloquei. Então, o objetivo da mediunidade é permitir a comunicabilidade dos dois planos, o espiritual e o corporal. Mas a finalidade, que é a qualidade do fim, é justamente a evolução espiritual do médium. É para isso que a faculdade mediúnica, medianímica, mediúnica, a chamada mediunidade, ela vem como ferramenta de auxílio para fazer com que o espírito se aperfeiçoe, se evolua, cresça espiritualmente. Preciso da evangelização do médium. Evangelização. Evangelho. Dia e noite. Conhecê-lo e vivê-lo na sua plenitude. Pois é preciso que haja a renovação do próprio médium. Como diz Paulo de Tarso, segundo aos Coríntios 4,16. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Renova-te sempre. O homem novo reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que é imperioso observar que Paulo de Tarso, quando ele falou aos Romanos 12, 2, ele quis dizer o seguinte, que é para nós transformar segundo o nosso entendimento
das coisas, e não segundo o entendimento dele, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso devolveu para nós a atitude. É nossa responsabilidade. A renovação é nossa, certo? Ninguém renova ninguém. Ninguém pode fazer com que alguém se renove nas suas atitudes. É a partir do momento que você toma uma nova atitude, você está se renovando, como diz ele. Transformai-vos pela renovação é do vosso, de cada um de nós, certo? É na segunda pessoa que está falando, ele não falou da primeira pessoa. É do vosso entendimento, é do teu, é do meu, é do nosso entendimento. A partir do momento que eu entendo dessa forma, eu estarei me renovando, basta. Não é da forma do Paulo de Tarso. Ele só nos concita a nossa renovação, as nossas transformações pela renovação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo é um homem novo, é a renovação de si mesmo, como dizia João, lá no capítulo 3, do versículo de 1 a 12. Paulo de Tarso o tempo todo nos concita um homem novo que há de nascer em nós. É despir o traje do homem velho que é em nós e vestir o traje do homem novo. O médium precisa, estando ele na condição de que portador dos distúrbios orgânicos adrenérgicos, buscar também a sua evangelização, a sua renovação, o homem novo que há nascer nele, porque está lá a predisposição para surgir o homem novo, quando se renova as atitudes. Quando no processo obsessivo é a mesma coisa, buscar um homem novo no médio. Quando no processo da capacidade medianímica mediúnica, sendo o mediunismo ou a própria mediunidade, é a renovação do próprio médium, elevando a sua condição na moral cristã. Por quê? Sem virtude não haverá nossa libertação espiritual. Então, a regra áurea é a caridade. A caridade é o amor de todas as virtudes. É o amor de todas as virtudes. O médium precisa praticar a caridade. A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. Assim, meus amigos, para um mundo novo, novos homens, médiuns evangelizados. Então, nós precisamos sim buscarmos o tempo todo essa grande renovação de nós mesmos, dentro dos padrões do Evangelho. Esta é a razão principal que a doutrina espírita vem trazer luz sobre a capacidade medianímica mediúnica, seja ela no mediunismo ou na mediunidade. É iluminação do homem, do médium, fazendo com que amanhã os homens médiuns na Terra construam-se um mundo novo, aqui no planeta Terra. Assim, meus amigos, não esqueçamos nós a regra áurea, a fonte em movimento, assinala o poder do manancial. A caridade em ação é o metro que determina a dimensão da fé. É o metro de medir, não é o método, é o metro de medir que determina a dimensão da nossa fé.